Começando mais um You Can Talk com a grande, incrível e espetacular Letícia Lotto. Acertei? Muito obrigada, isso, Letícia Lotto. Letícia, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Antes da gente começar, eu vou falar da You Can Play. Hoje, tenho certeza que o que afasta você da realização do seu sonho de tocar um instrumento musical são vários probleminhas. Um deles é o tempo. Você ter que se locomover, pegar o trânsito, é algo que dá muito trabalho e te afasta um pouco dos seus estudos. A You Can Play leva a escola e toda a estrutura até a sua casa e condomínio. Faça já uma aula experimental e venha para o universo da música. Letícia, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigada. Hoje nosso assunto vai ser sobre musicalização infantil, né? E eu queria muito saber o que levou você a ser uma especialista nessa área. Então, Rafa, quando eu decidi fazer música lá atrás, foi no terceiro ano do ensino médio, que eu bati o pé e falei, não, definitivamente música é o que eu quero fazer, porque eu não me via fazendo outras coisas, não me via numa carreira de advocacia, de engenharia, e eu fazia música na escola, né, era uma atividade extracurricular que eu participava e era o que eu mais gostava de fazer. Então eu decidi para essa área. Eu decidi um pouco tarde, né, tipo, nos 45 do segundo tempo, terceiro ano do ensino médio ali, então Nossa. Era um pouco tarde pra eu me preparar para entrar no vestibular de música. E, sendo bem honesta, o que a minha professora que dava aula de música pra mim na época falou pra mim, ela disse assim, pra você entrar num bacharel vai ser muito difícil, porque bacharel existe um nível técnico muito alto pra entrar, que você não se preparou pra isso. Então, vamos fazer uma licenciatura, vamos entrar numa licenciatura que não vai exigir um grau técnico tão alto, então a gente começa por aí, vamos tentar. Se você não conseguir, a gente passa um ano treinando, se capacitando e vai. Então foi isso, aí eu falei, bom, então vou para a licenciatura. Pergunta. Calma aí, uma pergunta antes, desculpa já cortar. Você estava no terceiro ano do colegial. Isso. E você falou, quero fazer música. Aham. E você já estudava música? Já. Você fazia que aula de música? É a aula de música da escola ou você fazia instrumento? Na escola, eu estudei no colégio de termomecânica. Lá, eles têm uma estrutura bem grande e eles tinham a extracurricular de música. Então, o que eles disponibilizam pra gente no ensino médio? Participar de uma orquestra. Uau! Então eu tocava flauta transversal numa orquestra, na Orquestra Filarmônica. Sério? Do Centro Educacional Fundação Salvador Arena. Nossa, que chique, flauta transversal. Flauta transversal. E o que eu queria era tocar flauta transversal. Eu adorava os concertos, adorava fazer show, adorava estar no palco. E aí a minha ideia era continuar nisso. Uhum. Só que aí veio a questão do bacharelado, que exigia um nível técnico muito alto. Eu pensei até em fazer Fundação das Artes, de São Caetano do Sul. Mas aí eu conversei com a minha família, a gente falou, pô, entre fazer Fundação das Artes, que é um grau técnico, e já ir pra faculdade e fazer um superior, vamos tentar direto um superior. E aí eu me inscrevi para os vestibulares de licenciatura. A princípio não era o que eu queria. Porque eu falei, tipo, não, eu não quero dar aula, eu quero estar no palco, eu quero fazer show, eu quero estar na vida e tudo mais. Mas eu falei, bom, podia entrar na licenciatura e migrar depois para um bacharelado. Então fui entrar na licenciatura. Tentei várias faculdades, fiz vestibular para a USP, para a Unesp, para a Unicamp, fiz vestibular para Cantareira, que é uma particular que nem existe mais aqui em São Paulo. Fiz vestibular para Santa Marcelina, que é uma faculdade também bem renomada aqui de São Paulo. E fiz vestibular para o UFPR, mais conhecida como Universidade Federal do Paraná. Uau! Pois é. E aí, de todos os vestibulares, eu passei na UFPR. O que aconteceu? Eu passei na UFPR e passei também na Unesp. Acho que foi Unesp? Acho que foi, não lembro mais. Mas o que aconteceu? A segunda fase da Unesp batia com a última fase da UFPR. E eu tive que escolher. E aí eu falei, pô, entre fazer a segunda fase, que pode ser que eu não passe, e fazer a última fase de uma universidade... Já tá quase garantido, que já tá quase garantida, eu vou pra última fase. E eu tinha família lá em Curitiba, onde é a sede da faculdade, então eu tinha como ir. E aí eu fui. E aí fiz o vestibular e aí passei na Federal do Paraná. E foi isso, aí foi tipo, nossa, muito emocionante, tô muito feliz e tal. E fui fazer licenciatura na Federal do Paraná. E o que aconteceu é que quando eu cheguei lá,
eu me apaixonei pela licenciatura. Porque Você a minha apaixonou ideia pelo não curso. era ficar na licenciatura, a minha ideia era ir pro bacharelado. Mas eu amei, os meus professores eram incríveis, e aí eu fui conhecendo a área da educação e, tipo, fui me apaixonando e fui gostando cada dia mais da área da educação, e aí eu decidi ficar. Entendi. A flauta... A flauta ficou lá na faculdade. Eu ainda estudei na faculdade, continuei fazendo flauta durante uns 2 anos, mas aí depois o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade de música, chegava um momento que era uma bifurcação. Então, quem era do bacharelado ficava mais com matérias mais específicas de música, harmonia e de instrumento, e quem era da licenciatura começava a fazer muito mais matérias de pedagogia, de educação musical, de métodos de educação. E aí eu acabei indo totalmente nessa direção, porque eu fui gostando e fui querendo estudar mais. Tem uma dúvida. Você prestou então para grandes faculdades aqui da região, né? E para quem está querendo estudar nessa área, assim, o que cai nesses vestibulares, pelo menos o que caiu na época quando você fez essas provas? Quais são as matérias que a pessoa tem que estar estudando aí quando quer entrar numa área dessa, de licenciatura em música? Assim? Gente, é importante começar cedo. Porque o que acontece? Tem o vestibular normal, a fase que todo mundo passa, né? Que são conhecimentos gerais, tudo mais, que é normal, você tem que estudar como vestibular que você faria para qualquer instituição. Só que música tem um plus, que você tem que fazer um vestibular específico para a área de música. Então, além de fazer as 2 fases padrão do vestibular que todo mundo faz, você tem que fazer um vestibular específico de música. E aí que pega. Por quê? Nesse vestibular específico vai ter teoria musical, vai ter harmonia, vai ter prática, você vai ter que tocar, você vai ter que fazer solfejo, você vai ter que cantar. Então, o seu conhecimento específico de música tem que ser grande. Entendi. Então, não que não dê pra passar. Eu não tinha, eu não tava super capacitada e eu consegui. Mas é uma coisa que esses vestibulares exigem. É muito difícil você conseguir passar sem nenhum conhecimento musical. Eles exigem, o mínimo, assim, até um pouco mais do que o mínimo, pra você entrar numa faculdade de música. Entendi. Então, além de tudo, tem que estudar as outras matérias e deixar também tudo afiadinho. Exato. Então, é um vestibular bastante exigente. Difícil, né? Difícil, nossa. Quais são as outras faculdades que também tem esse plus, assim? Eu fico pensando, de ter uma outra prova além dessas, né? Sinceramente, não conheço nenhuma. Só música. Só música. Eu não sei se talvez dança, pensando nessa parte mais artística, eu não sei se talvez dança, você tem que fazer alguma coisa extra, mas que eu só conheço música, que tem esse vestibular específico pra testar suas capacidades musicais pra você entrar dentro da faculdade. E o bacharel, com certeza, seria essa dificuldade. Você ia fazer uma prova no instrumento em todo mundo que tá querendo fazer. Exato. No bacharel são peças específicas que você tem que tocar e eles chamam que é peça de confronto. Então todo mundo que tá fazendo o vestibular vai fazer aquela mesma peça. Quem melhor e eles vão escolher os melhores, entendeu? Isso aí. Que absurdo, né? É muita loucura. Eu acho que chega até ser um pouco injusto com as pessoas que estão fazendo vestibular de música, porque as outras matérias você se capacita durante toda a sua vida. Exato. E música não. Música teoricamente você deveria estar começando, igual você falou, começa cedo para estar se capacitando. Exatamente. A faculdade é um dos caminhos, né, que o músico pode correr. Sim. O bacharel, a licenciatura vai deixar você entrar mais na área da educação, né? O bacharel te dá novas possibilidades, né? Eu acho que quando você entra numa faculdade como uma faculdade grande dessa, no instrumento, acho que a orquestra é onde você está mirando, acho que um dos melhores cadeiras para você ocupar, né? Eu acho que é um dos serviços mais legais, assim, que você pode entrar numa orquestra, né? Sim. Em compensação, eu vejo que a dificuldade de você entrar, o tanto que você vai estudar para o curso de música, é um pouco injusto pro outro lado, assim. Quando você sai com esse diploma, não é assim, chegou o trabalho, né? Ou você... É muito diferente, assim. Eu acho que quando você tá talvez na educação, que é o meu caso,
existe um campo muito maior. Então, quando você se forma professor de música, existe um campo muito grande de professor de música. Então, você pode ir para o ensino regular, você pode dar aula em escolas de música, você pode dar aulas particulares. Então, existe uma carreira maior dentro da educação. Mas eu acho que dentro do bacharel é mais difícil, porque depende do que você quer quando você se forma como bacharel. Então, por exemplo, citando o caso da minha irmã, que é formada na Fundação das Artes, técnica em violino. Ela quer ser musicista de orquestra, quer ingressar numa orquestra. E é difícil ingressar numa orquestra, são poucas vagas, porque não é o tempo inteiro que está abrindo vaga. Tem muita orquestra que abre vaga, mas é orquestra voluntária, então você não vai receber como músico para estar ali, você vai ser músico voluntário. Então, é mais assim, eu acho que é um caminho mais árduo. Quando você se forma bacharel, você tem que entender muito bem o que você quer e, tipo, ir em busca desse sonho. Então, se você quer ser músico de orquestra, ou se você quer ser músico de grandes bandas, né, tipo essas bandas de grandes cantores, tem músicos profissionais que são excelentes. Então, tipo assim, se você quer ir atrás dessas bandas e como você chega até lá, ou se você quer ser especialista em estúdio, em gravação de estúdio, então, tipo, você tem que direcionar bem para onde você quer chegar, para você traçar o seu caminho até aquele ponto, sabe? Uma coisa que eu penso bastante das faculdades, assim, para músico, o músico ele tem que ter networking, né? Muito networking é tudo. Às vezes eu quero ser músico de estúdio, encontra o músico que você acha que é bom nessa área, faz uma pesquisa, encontra o cara, vai estudar com ele, vai fazer uma aula particular com o cara, aí você cria um networking, você estuda, você se destaca. Às vezes a faculdade não é o que precisa para entrar lá, às vezes é quem indica, né? Sim. A indicação. Mas a faculdade de música, e acho que todas as faculdades a gente devia pensar assim, né? É para você aprender a matéria, né? Você fazer pensando no trabalho, eu acho que não é talvez a chave do negócio. É você estudar porque você quer aprender aquilo e lá, talvez só na faculdade você vai aprender. O que você aprendeu na educação, na faculdade, para a educação com certeza precisa desse diploma para entrar, né? Sim. Agora, para bons trabalhos, boas cadeiras, entrar numa banda muito boa, você talvez na faculdade não seja no caminho, mas lá é lá que você vai aprender algumas coisas, lá você vai ter que aprender, então é uma coisa muito importante, todo mundo tem que ter também essa vivência de, faz, senão você vai cair na prova. Sim. Estuda. E acho que na faculdade também, que acaba que, querendo ou não, é onde você inicia os networkings. É lógico, tá todo mundo lá. Então, tá todo mundo lá, todo mundo passou por aquilo. Então, tipo assim, é um contato com um professor que vai te dar uma oportunidade, é participar de um congresso, de um simpósio, de alguma coisinha que vai te dar a oportunidade de encontrar outros músicos, que você vai fazer networking, e aí esses músicos vão te levando aonde você quer chegar, sabe? Exato. Acho que essa é o valor, né? Encontra pessoal, faz as parcerias, faz aquela bandinha já, seja um cara do network ali na faculdade. Com certeza, porque música não é muito networking. Necessariamente quando você sai de lá que já vai vir outro trabalho. Às vezes você não vai conseguir a vaga na orquestra, mas outras coisas vão acontecer com o pessoal que está lá, né? Sim, com certeza. Muito bem. Agora, já que nós fizemos a faculdade de musicalização de música, né, de licenciatura, você começa a ingressar na área, né? Certo. Foi rápido, como que foi? Como é que você começa a entrar nas escolas? Onde você começa a trabalhar mesmo com o que você estudou, Lê? Olha, foi uma coisa meio louca, assim, porque eu me formei, eu tava lá em Curitiba, e assim, eu era jovem, eu era inexperiente, então os meus pais falaram pra mim, olha, a gente bancou toda a sua universidade, a gente deixou você ficar aí, a gente te ajudou de todas as formas que a gente pôde, mas agora a gente não tem mais como. Tipo assim, ou você encontra um trabalho e começa a se sustentar, porque a minha ideia era ficar em Curitiba, ou você volta, a gente não se importa de, tipo, te sustentar, te ajudar e tudo mais, mas precisa que seja aqui em São Bernardo. Porque lá eles pagavam o aluguel, pagavam a minha comida, então era era muito mais gasto, né?
E eu tentei, fiz algumas entrevistas, mas eu era jovem, eu era inexperiente, por mais que eu tivesse contatos, era difícil, né? E eu acabei não conseguindo ingressar. E voltei para São Bernardo para ficar com os meus pais. E eu voltei para São Bernardo em dezembro de 2019. Colei grau em fevereiro de 2020. Ixi, pandemia. Em março de 2020, pandemia. Nossa. Então eu não, tipo assim, eu não tinha conseguido entrar no mercado. Porque não deu tempo de entrar no mercado. Uhum. Então, 2020 eu fiquei parado em casa. Tipo, não consegui ingressar. E aí as escolas não estavam contratando. As escolas que tinham música estavam desligando. Porque, tipo assim, a primeira coisa que eles tiram é o extra, né? Uhum. Então, tipo, música, vários colegas meus sendo desligados. E aí eu fiquei um ano em casa, parada, vivendo a pandemia. Cuidando dos meus pais, tal. E aí, quando foi em 2021, uma vizinha minha, que a gente tinha contato, falou: olha, eu tenho uma amiga que tem uma escola que tá precisando de professor de música. Eu vou te indicar lá, você faz entrevista e vê o que é. E aí foi aí que eu consegui realmente ingressar, em janeiro de 2020. Aí eu consegui entrar... 2021, isso, perdão. Janeiro de 2021, eu consegui ingressar no ensino regular como professora de música numa escola que dava música na grade curricular. Certo. E foi aí que eu comecei. Aí quando 2021 começou a rodar tudo de novo, aí eu comecei a conseguir indicações, fazer entrevistas, e aí que eu fui entrando no mercado. E a princípio eu entrei como professora de música na grade curricular. Entendi. De escolas regulares que tem música na grade curricular. Uhum. E aí, depois disso, daí eu também comecei a ir atrás de escolas de música. Entendi. E aí comecei a trabalhar também como professora de música em escolas de música de curso livre. Uhum. E aí eu fui levando um pouco de cada coisa. Exatamente, os dois. Legal. E na escola, quando você entra na escola para dar aula de música para essa galerinha, qual que é a sua sensação? Como que é? É o que você queria mesmo? Você faz aquilo que você ama? O que você pode dizer sobre isso? É o que você queria? Eu acho que assim, quando eu entrei, não era exatamente o que eu queria. Por quê? Quando eu entrei para dar aula no Fundamental 1. Então eu dava aula do 2º ao 5º ano. Não era o que eu queria, porque na faculdade eu me apaixonei por musicalização infantil. Para os pequenos. Para os pequenos, para tipo assim, 2 a 5 anos. Era isso que eu amava fazer. E é o que eu amo até hoje, é a minha parte preferida. Então não era exatamente o que eu queria. Mas de alguma forma eu também me adaptei e lidei muito bem, assim, tipo, era meu primeiro trabalho, eu tava, tipo, com muita energia, muita dedicação, eu queria muito fazer aquilo, então eu acabei me adaptando e gostei muito também de estar ali. Então, assim, não era exatamente o que eu queria, mas eu também fui transformando aquilo no que eu gostava. Até conseguir ter a oportunidade de, por exemplo, ingressar em escolas na grade curricular, só que na musicalização infantil. Então, dando aula na educação infantil, então fazendo musicalização ali dos 2 aos 5 anos e tal. E aí hoje eu dou aula para todas as idades. Da educação infantil até o Fundamental 2, ali, 12, 13 anos, tá todo mundo no balaio. Eu lembro de como eu comecei a dar aula de musicalização infantil, né? Eu não dava aula para criança. Eu achava que eu não ia conseguir dar aula para criança, né? Aí a dona da escola onde eu estudava ficou grávida, né? E ela, na verdade, nessa época eu trabalhava na Vox e dava poucas aulas lá. Aí quando eles viram que eu saía da Volkswagen e ia dar aula lá na escola, né? Eles viram que sempre eu saía da Volkswagen e ia dar aula em uma escola diferente. Eles falaram, vamos ver se a gente contrata o Rafa, né? Porque ela estava grávida e ela tinha várias turmas de musicalização infantil e ela precisava de algum professor para fazer. Sim. Aí chegou em mim e falou, Rafa, se você quiser, a gente te paga o mesmo tanto que você ganha na Vox para vir trabalhar aqui com a gente, mas você precisa pegar as aulas de musicalização infantil, as turmas. Eram turminhas com 4, 5 crianças. E aí eu falei, vixe, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E é engraçado, porque no começo eu senti dificuldade. Não sei você, mas tinha hora que eu descia assim pra falar com o rapaz da dona da escola, eu falava, eles estão me tirando, assim. As crianças estão me zoando. Eu tinha muita dificuldade até que eu fui pegando o jeito. E é o que você falou. Hoje a maioria dos alunos são crianças e
é o que eu mais gosto de fazer. Aham. Não sei porquê, assim, os pequenos eles dão uma outra energia, assim. Sim, com É uma questão de certeza. energia, na verdade, né? É uma energia muito gostosa, eu adoro. É. Mas eu acho também, eu converso muito isso com os meus colegas, tanto professores de música quanto professores no geral, assim, porque eu tô no ensino regular hoje. É muito de perfil. E tá tudo bem. Tem professor que tem perfil para educação infantil. Então, tipo, eu tenho perfil de educação infantil. Eu amo estar com as crianças. Eu beijo, eu abraço, eu pego no colo, eu acolho quando tá chorando. Eu gosto disso, isso me deixa feliz. E tem professor que gosta dos grandes, que gosta de lidar com questões mais maduras, com questões de mais das crianças mais velhas, de amadurecimento mesmo. Então é muito perfil. Tem um negócio legal que você falou sobre a questão do perfil do professor, que eu via professoras de musicalização infantil. Professoras, mulheres, que tem isso que você falou, que você tem muito, né? O abraçar, o acolher, né? Esse carinho que já não cabe muito ao homem ter. Não sei, não cabe muito a mim ter, não é meu perfil com as crianças. Eu não sou de abraçar a criança, sabe, falar com aquela vozinha. Eu sou do, e aí, mano, e aí, cara, né? Mesmo assim, há espaço, né? E isso eu fui aprendendo com o tempo. Eu acho que onde eu tive mais dificuldade com as crianças foi tentando ter um perfil mais feminino, assim, sabe? Sim. Tentando ser algo que eu não era, né? Tentando, né? Não tem isso comigo, né? Eu sou da zoeira, vamos pular, vamos correr, vamos brincar. E essa, a linha mais da brincadeira, vamos brincar aqui para fazer aula, que foi aonde eu me encaixei. E é perfil também. Então, às vezes, deve ter homens que não querem dar aula para criança, talvez. Isso aconteceu comigo, né? Tô falando da minha. Por achar que tem que ser aquele perfil feminino, sabe? De professora de musicalização infantil, e não tem nada a ver. Sim. É só ser criança igual a criança que tá ali. Seja um pouco. Sabe, ajoelha no chão, senta no chão com ela. Exatamente. Fica na mesma altura e conversa com ela. Seja aberto a trocar com a criança, né? Sim, com certeza. O lúdico é muito importante. Isso que você falou de brincar. Então, eu acho que assim, a gente vem de uma sociedade que, por exemplo, existia o magistério, e o magistério era para mulheres. Então, a gente vem de um histórico de que a maior parte, e até hoje, assim, falando de uma pessoa que está dentro da educação, até hoje, majoritariamente, as professoras de educação infantil, até ali o Fundamental 1, mais ou menos, são mulheres. Então, a gente tem um pouco essa percepção de que, tipo assim, para dar certo, precisa ser uma mulher. E não, não precisa. Você só precisa entender um pouco daquele universo infantil, você precisa ser lúdico, você precisa respeitar aquele ser humano que é a criança, tipo, respeitar ela como uma pessoa com vontades, com desejos, com frustrações. E brincar, e entender, e entrar um pouco dentro daquele mundo para conseguir fazer a sua aula fluir. A criança, ela pode te dar... É engraçado isso, porque muitos músicos saem da Fundação das Artes, saem de um curso de bacharel, às vezes vai dar aula numa escola livre. E ele tá saindo da porradaria, né? Onde tá todo mundo faz tal coisa. Isso não é a conversa com uma criança, né? A criança, às vezes, a aula vai ser para como ela segura a flauta corretamente, a aula inteira, para ela segurar a flauta. Aí você vai fazer um universo para ela segurar a flauta. Aí se não der certo desse jeito, você vai ter que bolar do outro jeito. E aí ela ficou desatenta, e aí o que você vai fazer? Ficar procurando atenção? Ou vai entrar naquele universo, né? Acho que isso foi uma das coisas que mudou um pouco o jogo. Às vezes você está conversando com uma criança de algum assunto e ela saiu, não tá mais com você naquele assunto. Se ela perde, né? Se você pegar e falar, não, volta aqui, presta atenção em mim. Presta atenção em mim, aqui, eu tô aqui. Não adianta, né? Ela não vai. Você tem que ver onde que ela foi e ir lá também. Pra onde ela foi? Exato. Ela foi pro universo do mar, não sei, vai pra Marte. Vamos pra Marte também. Põe a roupa de marciano. Exatamente. E busca ela em Marte. Exatamente. Né? Sim, com certeza. Esse é o caminho, né? Entrar no universo da criança é o que vai ser é a sua maior estratégia para conseguir ter uma aula para as crianças direitinho, né? Sim. Vamos falar agora de outras coisas. Tem uma coisa que eu tenho dúvida, porque eu não domino, né?
Eu não domino aula de música para bebês. Não domino mesmo. Eu preciso que eles tenham um estético. Eu preciso fazer a criança tocar alguma coisa, sabe? Sim. Nem que seja um pouquinho. Uma das coisas que eu sempre falo para os professores que eu tenho umas trocas, né? É que a gente não tem que ter uma exigência com a criança de um estético Sim. rápido. Por mesmo que a idade seja 4, 5 anos, a estética demora a vir, mas eu preciso dela, sabe? Eu foco na estética, que ele consiga tocar alguma coisa, por mais que demore um pouquinho mais do que o normal, né? Algumas crianças vai ser mais rápido porque tá super em cima, tá super afim. Outras crianças você vai ter que ir convencendo e vai devagarinho, e isso é normal, cada uma no seu tempo. Agora, para os bebês, é uma coisa que eu tenho muitas dúvidas, né? Porque o que acontece? Eu vendo os professores, a gente percebe que o estético ele não vai acontecer rápido. E às vezes mexer um chocalho, e às vezes você... Uma coisa é verdade, os bebês são muito musicais, né? Você toca uma música, eles estão lá dançando, eles começam a se mexer. Então a pergunta é a seguinte: quais são os benefícios para os bebês, assim, do ensino de música? Aonde que auxilia a educação dessas crianças? O que ajuda um bebê a fazer aula de musicalização infantil? Isso que você falou é uma coisa muito importante, né? Da estética. Quando a gente fala de bebê, não existe estética. Porque um bebê não vai tocar maravilhosamente uma flauta, ele não vai ser super rítmico no tambor, perfeitamente. Então, a China, aquele negócio da China... Não, aquilo é tipo... Gente, é loucura, assim, é outro universo, assim, isso é uma coisa sempre importante de dizer, né, que tipo assim, a China é outro universo, as coisas funcionam diferente do que funciona aqui no Brasil, não adianta a gente levar para esse caminho. Mas o que acontece? Quando a gente vai para a questão do bebê, a gente esquece um pouco do estético, de tipo, nossa, realmente aprender a tocar uma música, e a gente vai para os benefícios que a música vai trazer para a vida daquela criança. Então a gente vai ter N benefícios, assim. Então, vai ajudar no desenvolvimento da cognição daquele aluno. Então, a gente sempre fala que criança, desde pequena, ela precisa de estímulo. O que vai ser a aula de musicalização? Vai ser estímulo. Então, vai ser experimentação de, tipo, sentir aquele instrumento, de pegar aquele instrumento, de entender como é que ele funciona, como é que ele faz som. Porque quando a gente vai para aula de musicalização, eu já não vou chegar falando, tipo, pro bebê, segura isso aqui, bate assim, que assim você vai fazer. Eu vou dar instrumento, deixa ele explorar. Deixa ele entender o processo, deixa ele cheirar, talvez ele vai colocar um pouco na boca, talvez ele vai tentar bater no chão, até ele entender o processo, até ele pegar a baqueta, vamos pôr num xilofone, até ele pegar a baqueta e bater, e ele vai fazer, nossa, fez som. E aí, a partir disso, você vai começar a fazer as atividades. Então, é muito estímulo para cognição. E aí você vai desenvolvendo pequenas coisas. Então, você vai desenvolver coordenação motora, que ele vai ter para pegar aquele instrumento, para bater, para soprar, para chacoalhar, para bater palma no ritmo de uma canção. Coordenação motora, a ampla e a fina também, né? Ele vai desenvolver repertório, vai desenvolver a fala, porque você vai cantar todo dia ali com aquele bebê aquela música. Uma hora ele vai começar a balbuciar aquilo que você está cantando, e aí essa troca é muito importante, dele olhar você cantar e tentar fazer igual, e aí você vai junto com ele, você balbucia com ele, aí ele vai balbuciar de volta, e assim você faz essa troca e vai desenvolver a fala dessa criança, né? E tudo isso você está estimulando ela cognitivamente, para que ela desenvolva tudo aquilo dentro da cabeça, porque é importante que quando você é pequeno, os estímulos que você dá para aquela criança desde pequena, eles vão ser importantes futuramente, para como aquela criança vai se desenvolver. Vão se conectando, Exatamente, você vai conectando os neurônios e vai ser importante para como ela vai se desenvolver dali para frente. Então, é mais sobre isso, não é sobre estética, mas é sobre você dar os estímulos para aquela criança ir se desenvolvendo em diversas áreas possíveis. Que legal. É uma maneira de... eu vou usar uma palavra leiga, tá? Mas vamos ver se eu não estou viajando. É como se você estivesse forçando algo. Mas não entenda errado. Forçar é uma coisa tão errada, né? De pensar. Mas não, vamos falar da fala. Por que eu falo forçar? Não de um negócio, faz fala aí, não. É uma maneira de cantando, ela querer cantar também e se
isso é um estímulo para querer falar e tentar cantar junto, né? Exatamente. Então, tipo, é isso, assim, acho que é estímulo e é conexão de neurônios, né? Porque quando a gente tá nessa idade pequenininha, a gente vai formando as nossas primeiras sinapses, que são os neurônios se conectando pra você começar a entender as coisas. Então, quando você tá na aula de musicalização, você vai conectando, você vai fazendo sinapses de coisas que você aprende ali, que vão ser importantes depois na sua vida, para você entender. Então, a gente fala muito sobre socialização também, porque ali, vamos supor, você tem vários nenéns brincando, então ele vai ter interação com outras crianças, ele vai aprender a lidar com outras crianças, ele vai aprender a dividir. Então, tipo assim, você tem um chocalho e um xilofone, você dá um para cada um. Daqui a pouco você troca. Então, isso também é importante, a socialização, de estar ali com outras crianças, socializar com a mãe. Tem muita aula de musicalização infantil que é sobre também conexão com a mãe. A mãe vai, a mãe canta junto, a mãe faz uma brincadeira, a mãe toca um instrumento, a mãe e o pai também, né? Então é sobre socialização, sobre conexão também. Então são todas essas coisinhas que vão se juntando e vão sendo uma grande importância na vida de um bebê. Esteticamente ali, o bebê ele não vai ter resultados, porque essa não é de fato, não é nem o objetivo, né? É importante, eu acho que qualquer pai que coloca o bebê saiba exatamente do que está acontecendo, né? Que aqui a gente está trabalhando com estímulos, a gente está trabalhando com essas coisas que você falou, e não com estética. Ele não vai sair tocando igual um chinês de... né? Bom, mas vamos falar, um aluno que tem essas vivências, esses estímulos, necessariamente ela vai ter um melhor resultado quando for mais velha, se continuar estudando, ou isso não tem, a gente pode dividir, isso não tem uma coisa a ver com a outra? Potencialmente. Lógico que assim, existe uma predisposição. Então a criança que ela tem facilidade musical, ela vai ter, se você estimulando ela aos 2, aos 7 ou aos 10 anos. Mas você estimular desde cedo vai trazer para a criança uma facilidade futura. Então, naquele momento, como bebê, né? ele não vai ter uma estética, mas ele já vai escutar os ritmos. Então, quando ele for mais velho, você quiser dar um ritmo para ele já vai ter esse ritmo, porque desde cedo ele foi estimulado, então você estava ali batendo palma, você está batendo tambor no tempo certo, então ele vai ter essa facilidade. Se você canta a escala, por exemplo, de Dó maior, uma escala simples com ele vai começar a cantar também. Então, futuramente, ele vai ter uma qualidade de afinação muito maior, porque desde criança ele aprendeu a afinar o ouvido dele, a voz dele, com todos aqueles estímulos que você foi dando. Então, existe uma facilidade de você estimular desde cedo. Eu estava há pouco conversando com um professor de canto, um dos meus professores, o Jefferson, e eu falei do começo, de quando eu comecei a estudar, eu queria tocar piano e cantar, era a minha vontade, então eu fiz aula de canto. Mas o canto ele estava muito ruim, mas muito ruim. De verdade, muito fora. Aquela pessoa que a pessoa canta um Lá aqui, eu tava cantando um Dó aqui. Eu lembro da professora fazendo exercício, você tá cantando aqui, ó, e subia a voz, né? Então eu era muito desafinado. Acredito que hoje eu esteja melhor pela vivência, né? E pelos estímulos a chegar a essa afinação. Porque, querendo ou não, na Fundação das Artes você tem que ser afinado para passar, né? Você tem que ter afinação, senão não dá. Então eu vejo a dificuldade que eu tinha, porque eu nunca tinha, ninguém da família era músico, então eu cheguei muito, serei músico, né? Então eu acredito que isso seja uma grande vantagem de você já aprender música desde bebê, porque mesmo que seja apenas uma vivência, é um neurônio que foi estimulado, que lá na frente vai te ajudar. Se demorou muito tempo para eu me afinar, talvez demoraria menos com um pequeno. E tem muita gente que sempre fala, né? Eu não tenho ritmo. Todo mundo tem esse ritmo, né? Agora, se você desde bebê já tem gostei da palavra, sinapse, né? Do ritmo, você não vai ter, talvez, essa dificuldade no futuro. Não sei se isso é algo certo matematicamente comprovado, mas como que eu quero dizer? Não necessariamente ficou, né? Não sei se é assim, né?
mas que ajuda, com certeza ajuda, não tem como... Sim, não, isso é inegável, ajuda. Não vai ser tipo, com certeza, é um pouco disso de predisposição. Existem predisposições, tem gente que tem predisposição pra música e vai ter muita facilidade, vai fazer maravilhosamente e tá tudo certo. E tem gente que não tem essa predisposição, mas o esforço supera a predisposição. Então, assim, você pode ter uma predisposição, você é bom naquilo, mas se você não estudar, se você não fizer, uma pessoa que estuda horrores e que se dedica, vai te ultrapassar naquelas habilidades. Com certeza. Então, mas com certeza, você estudar desde cedo é muito importante. Vai fazer diferença. Eu vejo bem pela minha história. Demorou para ficar afinado. Comecei agora, mais velho. Demorou, tive que... É um mundo muito novo, né? Bater as coisas do tempo, tudo demora. Você vai entendendo isso com o tempo. Desde bebê fazendo, com certeza era uma coisa que eu não teria, talvez, essa dificuldade. Já entendi isso aqui, é pra bater, olha, eu faço isso há muito tempo, né? Exatamente. Muito bem, vamos mudar um pouquinho agora de assunto. Eu queria que você falasse um pouco da sua profissão, né? Agora entendo como músico, como musicista, né? Sendo professora de musicalização infantil hoje, tendo passado por todo esse seu processo, indo para o Paraná, lá para fazer a sua faculdade, se sente valorizada pelo seu esforço e hoje trabalhando com isso? Eu acho que tem dias e dias. Tem dias que é muito... Tem muitas recompensas, é muito satisfatório, mas tem dias que são difíceis, assim, acho que você vai concordar comigo se eu disser que músicos em geral, tanto bacharel quanto educação musical, né, músicos no Brasil não são tão valorizados. Então, às vezes eu brinco que, tipo assim, professor é valorizado no Brasil? Não tanto quanto deveria. O professor de música é valorizado no Brasil. Já tá a gente é raspa do tacho, entendeu? Mas assim, é um pouco disso, assim. Já existe essa dificuldade do professor ser valorizado no Brasil. Então, o professor de música ser valorizado é mais difícil porque vai além no sentido de que as pessoas não compreendem. Então, assim... Lógico que hoje tem leis que fazem com que tenha música em todas as escolas, então hoje as escolas já estão valorizando mais isso, tipo, poxa, é importante a gente ter um professor de música, é importante para a formação das crianças, os pais querem que as escolas tenham professores de música, mas nem sempre eles entendem por que aquele professor está lá, eles não entendem a importância, eles não entendem o quanto isso vai valorizar na vida dos filhos deles, então acho que tem um pouco disso, assim, a gente tem um caminho para percorrer, sabe? Então, lógico, dentro da educação musical, a gente se valoriza, dentro da educação musical, a gente vê o quanto é importante, a gente enaltece os professores que estão do nosso lado, que passam pelo nosso caminho e fazem um trabalho importante, mas eu acho que talvez ainda socialmente as pessoas não entendam tão bem a nossa importância. Então é por isso que existem momentos e momentos, assim, sabe? Mas eu acho que, tipo, dentro da educação musical, dá pra gente se colocar ali um pouquinho perto dos outros professores, de entender que a nossa sociedade nem sempre valoriza o tanto que a gente gostaria, mas a gente também tá aí construindo um caminho de valorização, sabe? Você acredita que, de certa maneira, a sociedade, as pessoas procuram muito que seus filhos ou elas mesmas tenham resultados financeiros e que tenham um bom emprego e que tenham, sabe, uma preocupação muito grande nessa questão do currículo, onde a música seria uma das últimas coisas a se investir? Eu vou tentar ser mais específico, né? A gente, como professor de música, a gente atua dando aula às vezes para as pessoas e sabe que a música, ela não é prioridade, né? Sim. E não tem como ser, porque tem o inglês, tem o espanhol, porque é para passar na prova, porque é para passar no vestibular, porque é para ter um bom emprego, sim, porque é para ganhar dinheiro, para que possa dar luxo, não luxo, mas dar uma vida mais tranquila para os filhos no futuro, né? Essa procura
pelo lucro, essa procura pelo um bom emprego, às vezes vai criar uma pessoa que tem isso, mas que está triste, que não está bem emocionalmente, que faz o que não gosta. A gente não pode também falar que não tem que correr atrás do seu trabalho, do seu ótimo currículo, né? Mas o quanto está invertido às vezes. Você vê por esse lado ou não, assim? Eu vejo, assim, eu entendo que, tipo, hoje, muitas vezes, ser músico, às vezes não é nem visto como uma profissão muito séria, né? Tipo assim, mas aí você vai tocar na noite, mas aí você vai fazer o quê pra ganhar dinheiro, né? Então, é aí que eu vejo, que pega essa questão da valorização, entende? Que, tipo assim, as pessoas nem sempre veem o músico, o professor de música, como uma profissão séria. E aí é essa dificuldade, porque aí realmente a música fica por último, que nem eu tava comentando da pandemia, que eles foram cortando. O que eles cortam primeiro? Os extras. Música não é importante para passar no vestibular. Música não é português, não é matemática, é uma coisa que você precisa aprender pra sua vida. Então acaba que vai ficando pra trás, assim. Eu acho que é difícil, assim, é uma construção de um novo pensamento, que não vai ser feita amanhã, não vai ser feita semana que vem, ano que vem. Demora. Que nem você comentou das crianças do Japão, que, nossa, tocam horrores desde pequenininha. Mas por quê? Lá existe uma cultura que faz com que eles toquem instrumentos desde pequenos, porque a cultura deles foi criada assim, porque para eles a música é importante e eles fazem com que as crianças aprendam desde jovens. Então, eu acredito nessa mudança, eu espero, ansiosa por essa mudança, mas eu sei que é um caminho muito árduo para chegar até lá. Você consegue... você tem algum pensamento em que a gente consiga assimilar isso da seguinte maneira? Hoje a música ela é muito entretenimento. Não sei se você consegue visualizar dessa maneira. Eu vejo a música hoje, músicas bem mais simples, feitas para entretenimento puro. Onde alguns anos atrás, as músicas tinham um peso artístico um pouco maior. Não sei se você consegue entender desse jeito. Hoje eu vejo que a música é uma questão de vamos entreter. E será que essa visão do músico está muito atrelada ao entretenimento, a uma prestação de serviço barata, assim? Tentar chegar onde eu estou querendo chegar. Uma música que fale de cachaça, bebida, ou uma música que fale... pior ainda, falando de crime, essas coisas, sabe? Músicas muito banais, onde não tem um apelo mais artístico, é o que as pessoas estão consumindo. Então, qual é a figura desse músico? Uma pessoa que está fazendo entretenimento, ele não está trazendo algo mais profundo para mim, né? Sim. Será que por causa disso a valorização do músico cai ou não? Nossa, essa pergunta é difícil. Eu acho que é assim. Eu vou tentar melhorar, assim, vou tentar ajudar um pouquinho na pergunta. Se a gente volta algumas gerações atrás, quando a gente está falando de Milton Nascimento, Gilberto Gil, falando da Diretas Já, de pessoas lutando pelos seus direitos por causa das músicas, onde uma música que não falasse contra o governo era vaiada, né? Será que naquela época teria uma valorização diferente? O músico era valorizado diferente ou não? O Brasil sempre, o nosso país sempre... nunca valorizou do jeito que deveria esses músicos. Eu acho que assim, sendo bem honesta, eu acho que nunca valorizou, assim. Nunca, né? Eu acho que se a gente voltar nessa época, né, onde se fazia outro tipo de música e tudo mais, sempre teve a música de entretenimento também. Sempre teve a música de entretenimento. E sempre vai ter música de protesto. Entendeu? Eu acho que assim, hoje a gente olha a mídia, tem muita música da mídia, né? Música de, enfim, de coisas cotidianas, assim, tipo, da vida cotidiana do jovem que vai sair, vai numa festa e tudo mais. Mas sempre também vão existir música de protesto. Talvez essas músicas de protesto só não cheguem na mídia da forma que as outras músicas chegam, certo? Mas eu não acho que naquela época os músicos eram mais valorizados do que hoje eles são, sabe? Não acho que nossa, aquela época... Hoje a gente valoriza esses músicos. Hoje a gente olha pra eles e fala, uau, Milton Nascimento, uau, Caetano Veloso, uau, Chico Buarque. Mas naquela época
eles estavam sendo presos também. Naquela época eles também não estavam sendo tão valorizados. Então, eu não acho que isso foi uma coisa que mudou. Eu acho que a gente vem de um histórico de que a música não é vista como algo tão sério. E é isso, assim, é esse caminho que a gente tem que percorrer pra mudar esse pensamento, assim, sabe? É isso aí. Bom, vamos continuar agora. E eu quero que você ajude os músicos que estão começando agora, entrando nessa área, tá querendo fazer música, tá querendo ser professor, porque também a educação picou e ele quer entrar nessa parte de educação. Quais dicas você daria para essas pessoas, Letícia, do que estudar, do que fazer para ter melhores trabalhos, né? Acho que a gente passa por tanta coisa, né, para chegar onde a gente chegou e talvez tenha alguns atalhos assim. E quais dicas você daria para quem está querendo ser professor de escolas de música, assim? Que dicas você daria? Eu acho que se capacitar é sempre muito importante, assim, é inegável, porque um pouco do que a gente comentou já anteriormente é que, assim, às vezes a pessoa sai formada ali técnico em música, ele é um ótimo instrumentista, só que quando ele cai na sala de aula, ele não tem didática, ele não sabe lidar com o aluno. Então eu acho que se capacitar um pouquinho nessa parte pedagógica é muito importante, né, de entender como dar uma estrutura de uma aula, entender como alcançar o seu aluno. Então, acho que isso é uma coisa que todos os professores falam, que o professor tem que estar constantemente se capacitando, ele tem que estar constantemente estudando, entendendo as novas estratégias. Então, acho que é importante você entender estratégias de educação e pedagogia para você estar dentro de uma sala de aula e para você pegar os seus alunos, sabe? Acho que isso é uma coisa importante. Que é a questão do comportamento, né, das crianças, né? Exatamente. São fatores que você na aula de música técnica, principalmente, não tem como... Você não vai aprender a como lidar com o comportamento de uma criança. Exato. Exatamente. E aí, se você estudar um pouco dessa parte pedagógica e didática, vai fazer diferença para você estar no contexto de sala de aula. Acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que compromisso, assim, comprometimento com o seu trabalho é importante. Então, você ir para o ensino regular, você tem que entender que também é uma empresa que vai ter uniforme, que vai ter horário de entrada, horário de saída, que você vai ter que cumprir com aquelas regras que são colocadas por aquela empresa. Então é importante você chegar no horário, você estar lá para dar suas aulas, você não faltar constantemente. Então acho que o comprometimento com o seu trabalho, com aquele ambiente escolar é muito importante. É uma coisa que as escolas valorizam muito, comprometimento com o ambiente escolar. E encontre a sua faixa etária. Encontre onde você é feliz dando aula, que você vai se sair muito melhor. E eu acho que é aquilo, existem perfis de professores e tá tudo bem. Então você não precisa se preocupar, tipo assim, não, eu tenho que conseguir dar aula para educação infantil. Não. Se o seu perfil é fundamental, vai lá e, tipo assim, faça um trabalho incrível com fundamental e tá tudo bem. E se o seu perfil é educação infantil, vai lá e faça um perfil. Então, você conseguir encontrar qual que é o seu nicho também é importante para você dar suas melhores aulas. Quanto mais você souber o nicho que você gosta e que você se adapta melhor vão ser suas aulas, porque você vai estar no lugar onde você se sente confortável, onde você sente que você domina o ambiente. E assim, dá uma olhada, né? Não tenha medo também de dar mete as caras. Mete as caras, porque eu lembro de um medo de entrar para dar aula para criança. Eu tinha muito medo de dar aula para criança. Eu não vou conseguir. Até que descobri uma paixão em dar aula para as crianças, né? Exato. Mudou tudo. Hoje eu prefiro dar aula para crianças, porque... Essa questão de encontrar o seu nicho, você só vai encontrar se você meter a cara. Então você só vai saber o que você gosta mais, onde você fica mais confortável, onde você é mais feliz, se você for lá e der aula para todas as faixas etárias. E dar aula para criança, e para adolescente, e para adulto, e só assim você vai entender, tipo, nossa, eu gosto muito de dar aula para adultos, ou eu gosto muito de dar aula para as crianças. Então você tem que testar, tem que ir, tem que se dispor, tem que fazer, porque é isso, porque daí é o networking. Se você não for lá, não meter a cara, não pedir um estágio, não for lá e falar, não, eu quero fazer, me dá uma oportunidade, você também não vai conseguir traçar o seu caminho ali dentro daquele ambiente, né? E uma coisa importante, alunos diferentes
aulas diferentes. Não vai achar que você tem alunos diferentes e é o mesmo tipo de aula. Não, você tem que aprender a se comunicar com cada pessoa. Com cada pessoa. E não é só de adulto para criança, às vezes é de adulto para adulto. Outro aluno já é outro universo, né? Exato, por isso que eu falo que é importante você entender um pouquinho de didática, porque isso que você falou é didática, é pedagogia. Você entender que cada pessoa é uma pessoa, que cada aluno é um aluno, e que muitas vezes você vai precisar usar de diferentes estratégias para lidar com aquelas diferentes pessoas, isso é pedagogia. Total. É didática. Total. Então isso é muito importante. Muito importante. Converse com professores, tenha aula com vários professores. Uma coisa muito boa que eu tive foi ter passado por vários professores diferentes, que aí eu vejo, nossa, gostei de como ele explicou essa matéria. Exato. Né? Às vezes você aprendeu o que você já sabe, mas aprender como que a pessoa ensina aquilo. Exato, às vezes uma estratégia que a pessoa tem de diferente, que fala, nossa, se tivesse me falado isso desde o começo, eu tinha entendido tudo. E aí para você também ter diferentes estratégias, para chegar lá na hora e falar assim, nossa, eu preciso explicar para a criança o que é uma escala de Dó maior. E aí você ter 5 formas diferentes de explicar uma escala de Dó maior, para você encontrar qual que é a forma que aquela criança entende o que você está falando. Exatamente. Entendeu? Isso é muito legal, né? Às vezes eu tô conversando com um professor e às vezes eu assisto uma aula de um professor e vejo como ele explicou uma coisa. Eu guardo. Talvez alguém vai precisar daquela explicação que aquele professor deu sobre aquele assunto. Exatamente. Muito bem, senhorita Letícia. Agora a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido que eu faço com todos os meus convidados. Certo? Eu vou falar o nome de cantoras, não digo da atualidade, mas cantoras bem notórias do nosso país. Ok. E a gente vai fazer qual que você prefere. Gente, não é melhor. Não é questão de melhor. É minha opinião. É a sua opinião. Qual que você prefere? Essa ou essa? Essa ou essa ou essa ou essa? Tá bom. Certo? Vai. Tá pronta? Prepara. Eu Então não sei se eu tô pronta. Cinto de segurança. Vamos começar com Ivete Sangalo ou Sandy? Ivete Sangalo. Ivete Sangalo ou Marisa Monte? Ai, gente. É só pergunta fácil. Só não. Marisa Monte. Marisa Monte ou Vanessa da Mata? Marisa Monte. Marisa Monte ou Maria Gadu? Marisa Monte. Marisa Monte ou Ana Carolina? Marisa Monte. Marisa Monte ou Adriana Calcanhoto? Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto ou Ana Vitória? Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto ou Paula Toller? Adriana Calcanhoto. E pra acabar, Adriana Calcanhoto ou Luísa Posse? Adriana Calcanhoto. Muito bem, Adriana Calcanhoto é ganhadora. Por quê? Porque ela faz músicas pra criança. Adoro o show dela pra crianças. É verdade. Adoro mesmo. É verdade. Adoro usar as músicas dela com os meus alunos. É bem divertido. Tá certo. Gente, conversei aqui com a grande Letícia Lotto. Muito obrigado, Letícia, pela Muito obrigada pelo convite, Rafa. Muito bom estar com você. Pessoal, não se esqueça. Letícia, por favor, fale das suas redes sociais. Como que as pessoas te encontram? Minhas redes sociais são leticia.loto.musica. Lá eu compartilho um pouco do meu trabalho, das escolas que eu dou aula, compartilho os cursos que eu faço, as capacitações. Então vocês podem me acompanhar por lá. Beleza. E pessoal, vocês não esqueçam de deixar aqui nos comentários suas dúvidas, que eu vou ter prazer em responder. Se inscreva no nosso canal, certo? Liga aquele sininho ali para não perder as novas atualizações. Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Dancing,